paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encerrou pedreiros que preparassem pedras e encarregou. A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Davi passou um tempo com os filisteus, e ali ele aprendeu a manusear o ferro. Por isso que agora ele está usando o ferro também para as construções. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade, pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser, sobremodo, magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, ele ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. O que acontece? Você faz muita coisa errada, a vida inteira errando. No dia que você conhece Jesus, que você sabe que Ele é teu Salvador e aceita o sacrifício dele naquela cruz, aí todo mundo fala: olha, errou tanto, agora é o que? Crente? É santo? É isso que acontece. Então, para evitar esse tipo de comentário, Deus falou: Davi, fica quietinho, deixa que Salomão se encarrega disso. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata e também de bronze, e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus.
Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvar o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel. 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã. 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Neste caso não foi contada Miriam. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Issar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas. Segundo, foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Anrão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões, asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos.
Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. A sorte aqui, eles poderiam perguntar para Deus, quem fica com quem? Mas Deus já disse, é a tribo de Levi que vai cuidar do tabernáculo, das coisas de Deus. Então, coube aos homens escolher quem faz o quê. Como? Vamos fazer por sorteio. Só que Deus estava agindo no sorteio. Quando você faz um sorteio envolvendo dinheiro, envolvendo alguma coisa, é ilegal. Mas nesse caso, eles estavam dividindo tarefas, que é totalmente diferente. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeade, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apsis, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6,
sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Quanto à família de Remã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Remã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Remã debaixo das ordens do rei. Observe, debaixo das ordens do rei. Tudo que temos que fazer tem que estar debaixo das ordens de Deus. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Amaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Tudo na mesma quantidade, nem mais nem menos. O que um faz, o outro faz também. Não é pesado para ninguém. Divisão de trabalho, divisão de tarefa, divisão de serviço, um monte de coisa. Pura e simples.